Junho de 1941, junho de 2021. PUC Campinas, 80 anos, um ano de comemorações. Dando início à cerimônia, cumprimentamos a todos. Senhoras e senhores, boa noite. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em conformidade com os dispositivos legais estabelecidos em seu regimento e optando pela colação de grau na modalidade híbrida, alternativamente às sessões solenes presenciais, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. Tenho a honra de dar início à sessão solene de colação de grau online 2021 dos concluintes dos cursos de Ciências Sociais, Pedagogia e História do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Reiteramos aos formandos online que haverá participação no chat do Webex no momento do juramento e todos devem digitar juro. Informamos ainda que esta cerimônia está sendo transmitida no canal da PUC Campinas pelo YouTube, onde seus convidados podem nos acompanhar e prestigiar os seus formandos. Apresentamos e cumprimentamos os membros que compõem a mesa diretiva desta sessão solene de outorga de grau. O pró-reitor de graduação, o professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Rigassi Júnior. O diretor da Faculdade de Ciências Sociais, o professor doutor André Pires. A diretora da Faculdade de Educação, a professora doutora Eliete Aparecida de Godoy. O diretor da Faculdade de História, o professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy. Apresentamos e cumprimentamos ainda os paraninfos das respectivas turmas. Do curso de Ciências Sociais, a professora doutora Estela Cristina de Godoy. Do curso de Pedagogia, a professora doutora Fernanda Furtado Camargo. E do curso de História, o professor doutor Márcio Roberto Pereira Tangerino. E os homenageados do curso de Ciências Sociais, o professor doutor Breno Martins Campos, professora doutora Camila Marcondes Massaro, professor mestre Cauê Fernandes Nunes. Do curso de Pedagogia, a professora mestre Alessandra Rodrigues de Almeida, a professora doutora Eliete Aparecida de Godoy, professora doutora Maria das Graças dos Santos Abreu. E do curso de História, a professora doutora Ana Rosa Cloclete da Silva, o professor mestre Bruno Fabres Stefanes e o professor doutor Gustavo Junqueira Duarte Oliveira. Convidamos para abrir e presidir esta sessão solene de outorga de grau o pró-reitor de graduação da PUC Campinas, o professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon. Boa noite a todos aqui presentes e também os que de casa nos acompanham virtualmente. Sejam todos muito bem-vindos à sessão solene online de colação de grau dos cursos de Ciências Sociais, Pedagogia e História da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mesmo à distância, por força das indispensáveis medidas de preservação à saúde, é uma grande satisfação nos reunirmos para este momento solene e especial da vida universitária.
Quero apresentar meus cumprimentos e sinceros agradecimentos aos diretores, professor Dr. André Pires, professora doutora Eliette Aparecida de Godoy, professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy, e parabenizar os paraninfos e os professores homenageados pelas merecidas homenagens que hoje recebem. Saúdo com alegria os formandos representantes aqui presentes e também aqueles que nos acompanham de suas casas, com atenção e emoção. Afinal, eles hoje obtêm os graus universitários, conquista pela qual trabalharam muito nos últimos anos. Cumprimento e saúdo os senhores pais e familiares dos formandos que nos honraram com sua confiança ao longo da participação de seus filhos e hoje muito nos alegram com a sua participação. O apoio dos pais, cônjuges e familiares é indispensável para o avanço na vida de estudos. Por isso, a conquista desses formandos é também sua conquista. Cumprimento e agradeço as equipes técnicas que viabilizam esta cerimônia. Setor de eventos, mestre de cerimônias, Departamento de Comunicação Social, técnicos do Auditório Dom Gilberto, Núcleo de Tecnologia de Informação e Comunicação e Corpo Técnico do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Trago também a todos a saudação e o abraço fraterno do nosso reitor, professor Dr. Germano Rigatti Júnior, a quem represento nesta ocasião. A cerimônia de hoje é um ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau ao formando, diante dos resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento de exercício ético e legal da profissão. O diploma que receberão é o documento de reconhecimento legal e público que certifica que o graduado concluiu com sucesso a formação universitária e se tornou um profissional de nível superior em sua área de conhecimento, podendo exercer plenamente a sua profissão. Refletindo sobre a missão institucional da PUC Campinas, podemos dizer simplificadamente que a formação universitária possui 3 dimensões: a formação científica, a formação profissional e a formação humana. A formação científica é muito mais que a aquisição de informações próprias de cada área, porque informações rapidamente se desatualizam. Formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, da vontade e da capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano e a vida, tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas aplicá-los. A formação profissional, por sua vez, dá ao estudante muito mais que um ganha-pão. Proporciona conhecimentos e competências que lhe permitem atender de modo próprio e específico às necessidades da sociedade e, assim, melhorar a vida da comunidade e dos indivíduos. Finalmente, a formação humana, ofertada a partir dos valores ético-cristãos, é dever irrenunciável desta universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Este é o sentido acadêmico desta cerimônia, ao qual se juntam os sentidos da alegria pela conquista alcançada e da esperança de um futuro brilhante e feliz. Por isso, é com grande alegria e satisfação que declaro aberta a sessão solene de colação de grau online dos cursos de Ciências Sociais, Pedagogia e História do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Aberta a sessão, convidamos agora o professor doutor Breno Martins Campos para ler uma mensagem da Pastoral Universitária da PUC Campinas a todos os formandos. Oração para a colação de grau 2021. Para iniciarmos bem os trabalhos desta colação de grau, convido a todos para um momento de elevação espiritual. No silêncio dos corações, deixemos ecoar as palavras. Neste momento de grande alegria, em que os formandos concluem sua caminhada universitária, dirigimos nossa prece a Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Filho, nosso Salvador, Espírito Santo, que mantém viva nossa fé e nossa missão, como mulheres e homens que buscam o bem e a paz. Amém. Queremos pedir a graça de Deus para que possamos todos, formandos, professores e funcionários, por meio de nossa profissão e do nosso trabalho, promover sempre o bem, a paz e a justiça. Em toda a sua vida, São Francisco de Assis expressou a importância de não separarmos a natureza humana da divina, o material do espiritual. Cada um e todos, com suas qualidades, dons, competências, profissões, são importantes. Todas as criaturas precisam ser respeitadas em sua totalidade. Por isso, como o pobrezinho de Assis, queremos pedir: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é dando a vida que se vive para a vida eterna. Assim, concluímos nossa oração, invocando sobre nós, e em especial sobre todos os formandos, a bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém. Agradecemos o professor Dr. Breno Martins Campos, homenageado do curso de Ciências Sociais, pela leitura da mensagem da Pastoral Universitária dirigida a todos os formandos. Dando continuidade aos trabalhos desta noite, convidamos agora a formanda Yasmin Ciossi Ferreira para prestar o juramento universal que os demais formandos acompanhem seus ambientes e, ao final, solicitamos que digitem no chat: juro. Juro solenemente perante esta Assembleia, invocando a proteção de Deus, que no exercício de minha profissão trabalharei em prol de uma sociedade mais justa e solidária,
contribuindo de maneira sustentável para o desenvolvimento humano e científico, respeitando acima de tudo a vida. Serei fiel aos princípios éticos e aos compromissos de competência profissional e honestidade pessoal em benefício da comunidade a que hei de servir e do progresso da nação. Que Deus, que lhes inspirou esse elevado propósito, os ajude a exercer sua profissão conforme o seu juramento. Atenção, formandos online. Neste momento, todos devem digitar no chat do EBEX, juro. Passemos agora à outorga de grau, que é o ato oficial, obrigatório, por meio do qual o concluinte é investido na posse do grau acadêmico. Ou seja, a PUC Campinas chancela diante da comunidade acadêmica e seus familiares que os concluintes aqui presentes e os demais online completaram todos os requisitos exigidos pela lei e pelos regulamentos do país para ter acesso ao direito de exercer a profissão. Assim, convidamos a formanda Giovana Araújo Martinhão para receber a outorga de grau do curso de Ciências Sociais, representando todos os formandos deste curso. Eu, professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro-lhe e aos formandos desse curso o grau de bacharel ou licenciado em Ciências Sociais para o exercício pleno da sua profissão. Meus parabéns. Dando continuidade da mesma forma, convidamos agora a formanda Mariana Gonçalves de Alencar para receber a outorga de grau do curso de Pedagogia, representando todos os formandos deste curso. Eu, professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro-lhe e aos formandos desse curso o grau de licenciado em Pedagogia para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Por fim, e da mesma forma, convidamos agora a formanda Alexia Júlia Oliveira Ederson para receber a outorga de grau do curso de História, representando todos os formandos deste curso. Eu, professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro-lhe e aos formandos desse curso
o grau de bacharel ou licenciado em História para o exercício pleno de sua profissão. Parabéns. Com o grau conferido em nome dos cursos, apresentamos agora os formados do curso de Ciências Sociais que participam online desta solenidade e os que os representam presencialmente. São eles: Giovana Araújo Martinhão, Yara Teixeira Rebouças Santos, Mainara de Oliveira Ribeiro, Maíra de Araújo Alves. Passamos agora a apresentar os formados do curso de Pedagogia que participam online desta solenidade e os que os representam presencialmente. Aline Cardoso Teixeira Fernandes, Amanda Dias Camargo, Ana Laura Rade Camargo Lima, Ana Vitória Bonatti Passos, Ana Luísa de Almeida, Anne Caroline Leite de Carvalho, Beatriz Toledo Nunes Pereira, Bruna de Matei Gonçalves, Camila de Melo Caldas, Carolina de Freitas, Caroline Vigarani Rodrigues, Daniel Henrique Santana, Daniele Claro da Silva, Débora Pereira Cardoso Oliveira, Eli Santos de Oliveira, Emanuele Saltarelli Brandão, Fernanda Tubantes de Melo, Gabriela Barbosa Guiar, Gabriela Priscila Carpino Alcântara Batista, Giovana Nicolucci Davoli, Isabela Argentino Vasman, Isabela Furlan Tuzuki, Jéssica Alvarenga Gomes da Silva, Joyce Aparecida Cardoso Missola, Lara Luísa Goulart Nascimento de Godoy, Larissa de Oliveira Francisco, Larissa Gabriela Alves, Laila Cristi Inácio Gomes Silva, Letícia Brito Lima, Letícia Canissares Colombo, Luana Maurini Silva, Lucas Oliveira Rocha, Maria Luísa Sartorato da Rocha, Mariana de Cássia Freitas Félix,
Mariana Gonçalves de Alencar, Mariana Oliveira da Silva, Marina Quintanilha da Cunha, Natália Coelho Giraldi, Natália de Pinheiro Pereira Lima, Noemi Sartori Silva, Paula Vieira Pereira, Raíza Lima de Souza, Sara Gabriela Jango da Silva, Silvana Maria Santos Marion, Thalissa Aparecida Nogueira, Tainara Gama de Souza, Tarsis Ribeiro dos Santos, Vinícius Facuri Alves. Por fim, apresentamos agora os formados do curso de História que participam online desta solenidade e os que os representam presencialmente. A começar por ela, Alexia Júlia Oliveira Ederson, Dimas Rizieri de Souza, Edmilson de Araújo, Fábio Diogo Rigueto, Giovana Frascati, Heloíse Gabriele Pinheiro Nogueira, José Clenilton Henrique Guimarães Costa, Júlia Roberta Cominato da Silva, Laís Hipólito, Lucas Viana Nogueira, Matheus Belode Barati, Matheus Separovic Pereira, Samuel Nogueira, Yasmin Ciossi Ferreira. Senhoras e senhores que acompanham esta solenidade, a PUC Campinas saúda os mais novos formados. Onde estiverem, sintam-se felizes e honrados com esta conquista que aqui é coroada. Informamos aos senhores formados que a certidão de conclusão de curso e o histórico escolar serão entregues conforme instruções já passadas pela Secretaria aos graduados. Senhores, antes de darmos continuidade aos trabalhos desta noite, um aviso importante. A conexão do YouTube está um tanto quanto instável. O evento está sendo transmitido também pelo Webex e todos os formandos estão acompanhando agora, senhores formados. Muito em breve estará disponível no canal da PUC Campinas a cerimônia na íntegra. Convidamos agora a oradora Mainara de Oliveira Ribeiro para prestar a homenagem aos mestres, funcionários, pais, familiares, amigos e colegas de curso. Boa noite, caros colegas, demais presentes e aqueles que nos acompanham de suas residências. Diante das adversidades, não estamos aglomerando este momento tão especial, nem o bar posteriormente, o que certamente ocorrerá assim que possível. Quero agradecer à PUC de Campinas por tudo o que proporcionou desde a nossa chegada, aos funcionários e direção que tornam o ambiente muito mais agradável e sempre nos prestaram bom atendimento e socorro quando necessário. Aos colegas de outros cursos que, através de uma rede de apoio e amizade, estiveram e estão em todos os momentos conosco, ao corpo docente, que eternizou em nós o saber crítico, humanizado e emancipatório, seja através das mais extensas e complexas leituras,
pelas longas discussões que acabavam em teorias da conspiração ou em boas risadas, mas que sempre resultavam em coisas importantíssimas. Ou ainda pelo próprio apadrinhamento, em que estiveram ao nosso lado quando pensamos em desistir e ainda quando comemoramos nossas conquistas. Saibam que estamos aqui hoje com um pouquinho de cada um de vocês e que os levamos com saudade, respeito, carinho e admiração em vida pessoal e profissional. Quero agradecer também aos colegas de curso por tudo que pudemos desenvolver e viver juntos, assim como aos colegas de classe já formados, que carregamos no peito com orgulho de quem se tornaram. Por último, mas igualmente importante e fundamental, quero agradecer ao amor e dedicação das famílias das formandas e, em especial, a minha, que sempre esteve presente, fortalecendo a dedicação aos estudos e ao trabalho, amando incondicionalmente e compreendendo os surtos de final de semestre, apoiando, mesmo ainda não entendendo por completo o que raio significa ciências sociais, e, principalmente, obrigada pela vida e formação que nos auxiliou até esse momento. Simbolizando a docência e a cumplicidade, queremos agradecer e parabenizar a paraninfa, professora doutora Estela Cristina de Godoy, mulher, feminista, professora, extensionista, mãe e agora colega de profissão. Somos gratas pelas indicações de textos, companhia em rolês, poesias, reflexões e por cada vez que nos abriu os olhos para o mundo. Sua presença suavizou a academia e acendeu a chama de nossa profissão. Aproveito para homenagear, em nome da turma, outros 3 docentes que se destacaram muito em nossa formação, mesmo desejando poder citar tantos outros e outras tão fundamentais quanto. Começo pelo famoso Lorde do Chá da Tarde, aquele que contradiz os tons pastéis com o uno amarelo e esteve conosco desde o princípio, professor doutor Breno Martins Campos. Aquela que é a rainha dos cronogramas e da organização, alvo de muitas figurinhas incríveis, que não permite acomodação quando o assunto é sério e que nos acompanhou na maior parte das disciplinas de licenciatura, com toda a papelada e as horas de estágio, a professora doutora Camila Marcondes Massaro. Ao antropólogo que mais nos aproximou do estudo prático da etnografia, que não sabe, mas conquistou muitos corações de admiradoras e que certamente não aguentava mais nossas teorias malucas, interligando etnografias com os filmes adultos e até mesmo os infantis. Professor mestre Cauê Fernandes Nunes. Conseguimos, é a palavra que fica. Parece que foi ontem o dia em que nos perdemos na PUC, nos conhecemos, descobrimos os melhores lugares, os melhores livros e as melhores companhias, que levaremos certamente para a vida. Vencemos os prazos, os cronogramas, os textos que nos confundiam logo na primeira frase, as atividades em grupo, os dias no bar e as provas. O que fica é o conhecimento, as boas lembranças, as risadas, as amizades e a gratidão, porque passamos por muita coisa até chegar aqui. Experimentamos diferentes culturas, lugares, opiniões e até a perda. Como um dos primeiros momentos nostálgicos após a conclusão do curso, que possamos nos recordar de como nos desenvolvemos enquanto seres humanizados, políticos e profissionais. Vamos lembrar dos nossos primeiros seminários, com muitas leituras, falas esquecidas e confusão, para que possamos perceber o processo que permitiu nossa participação e apresentação em eventos da PUC e de outras instituições. Mesmo sem perceber, estamos constantemente nos reinventando e influenciando as pessoas ao nosso redor, no meio dessa estrutura, estruturada e estruturante. Somos hoje 4 formandas mulheres, aprendendo ao longo desses anos a complexidade, fragilidade e importância das ciências humanas e sociais, assim como o poder que emanamos sozinhas e sua potencialidade quando nos unimos. Compartilhamos nossas vitórias e pedimos socorro quando precisamos, orquestrando em sala e em curso uma rede de apoio sólida e indispensável, na busca de uma experiência menos dificultosa para os que vão passar pelo que já concluímos. Que possamos honrar o que vivenciamos na graduação, lecionando, pesquisando e apresentando nossos resultados. Que fortifiquemos as humanidades em conjunto com nossas companheiras e companheiros. Muito obrigada e boa noite. Agradecemos à oradora Mainara de Oliveira Ribeiro pelas palavras aqui proferidas. E agora, para também deixar a sua mensagem em homenagem aos mestres, funcionários, pais,
familiares, amigos e colegas de curso, ouviremos a oradora Letícia Canissares Colombo. Boa noite a todos e a todas presentes neste dia tão especial. Eu estou aqui em nome das formandas e dos formandos de Pedagogia de 2020 para agradecer e homenagear todas as pessoas que fizeram parte da nossa trajetória na PUC Campinas. Professoras, professores, diretores, funcionárias e funcionários que estiveram ao nosso lado nessa jornada na universidade foram e são importantes, merecedores e merecedoras de reconhecimento. As palavras são limitadas para expressar a admiração e a gratidão que temos por todos vocês. Por isso, gostaríamos de agradecer primeiramente à PUC Campinas pela estrutura, pelos funcionários e pelas funcionárias competentes, pela matriz curricular excepcional e pelos docentes que nos inspiram e nos instigam a pensar e enxergar o mundo de diversas maneiras. Pela educação humanizadora que nos foi proporcionada, transformando-nos em professoras e professores que pensam fora da caixa e que buscam transformar a educação no Brasil, lutando por um ensino de qualidade para todas as pessoas. É necessário agradecer e homenagear a nossa turma, tão querida e parceira. Nós crescemos e amadurecemos juntos nesses 4 anos. As inúmeras discussões na sala de aula e até mesmo no Teams mostram a nossa evolução como pessoas e como profissionais. Que orgulho dessa turma e dos futuros professores e professoras que seremos. Sabemos que ser professor ou professora não é uma tarefa fácil, que ensinar é tão difícil quanto aprender. E para isso, nossas professoras e professores sacrificaram seus sábados, domingos e até mesmo as suas noites de sonos, elaborando e organizando nossas aulas, corrigindo nossos trabalhos e provas. Expressamos imensa gratidão a cada docente que fez parte da nossa trajetória. O dia de hoje não seria possível sem vocês. Muito obrigada. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à docente Fernanda Furtado, que além de ser a nossa professora paraninfa, foi ao longo da nossa graduação uma grande amiga, um exemplo de mulher que nos inspirou e continua nos inspirando a cada dia. Obrigada, Fernanda, por todo o conhecimento compartilhado. Agradecemos também às professoras homenageadas, Eliete Aparecida Godoy, Maria das Graças e Alessandra Rodrigues, que além de professoras incríveis, são mulheres incríveis, fortes e guerreiras. Levaremos vocês em nossos corações para sempre. Gratidão por todos os ensinamentos. Gostaríamos de agradecer também, em nome dos formandos e das formandas de História, os professores Gustavo Junqueira, Bruno Stafanes, Márcio Tangerino e a professora Ana Rosa Closetti, pelo apoio incondicional dentro e fora da sala de aula e nos momentos adversos. Hoje estamos formadas e formados. Hoje começamos uma nova história, um novo caminho pela educação. Muito obrigada a todos e boa noite. Agradecemos também a oradora Letícia Canissares Colombo pelas palavras aqui proferidas. Senhores, peço licença mais uma vez aos componentes da mesa, mas reforçar um informe importante. A conexão realmente com o YouTube está tanto quanto dificultosa. A PUC já está viabilizando, o setor da TV PUC já está viabilizando, a cerimônia está sendo gravada e os formados nos acompanham pelo Webex. Então vai ser gravado, editado e disponibilizado no canal da PUC Campinas, a edição de hoje na íntegra. Muito obrigado. Findado então o momento de homenagens que as oradoras discursaram aos respectivos homenageados, quero convidar para proferir o seu discurso na condição de paraninfa do curso de Ciências Sociais, a paraninfa da turma, a professora doutora Estela Cristina de Godoy. Boa noite a todas e todos aqui presentes e os que estão remotamente ou vendo pelo Webex ou vão nos ver depois. Eu queria primeiro saudar a mesa diretiva, as autoridades acadêmicas aqui presentes, os colegas de faculdade, de outras faculdades irmãs e estudantes que há 12 meses eu não via presencialmente, então é um momento de muita alegria e de muita comoção, né? A gente fica até trêmulo de sentir a presença
humana da faculdade novamente tocando o nosso coração. Quero, antes de começar também a propriamente fazer o meu discurso, a minha mensagem para vocês, agradecer imensamente o convite para ser paraninfa da turma, dizer que vai ser difícil retribuir a emoção que vocês me causaram com aquela ligação para uma chamada de vídeo, depois de 2 semestres dando aula para as telas, né? Eu vi a Giovana, a Maíra e a Mainara, né, pela chamada de vídeo, e não bastasse a emoção de ver vocês, o rosto de vocês, de me comunicar sincronicamente com vocês, também o fato desse convite ter sido feito na forma de poesia, escrita e lida naquele momento pela Giovana, e vocês pegaram pesado comigo naquela tarde, e eu que lute agora, né, Gi, para conseguir retribuir a honra que é estar aqui, de certo modo, também representando os meus colegas de faculdade. Então, vamos lá. Caríssimas estudantes, muitas vezes incompreendidas cientistas sociais, nesse nosso último encontro como professora e alunas, eu queria propor uma brevíssima reflexão sobre o que é ser socióloga, sociólogo, como nos veem, como nos vemos, qual nossa vocação e qual tradição carregamos ao fazer parte da comunidade PUC Campinas. Para esse tema, eu gosto muito do ensaio do Peter Berger, publicado pela editora Vozes em 1974, com o título Perspectivas Sociológicas, uma visão humanista. Eu recomendo que leiam ou releiam, inclusive, agora que vocês estão fechando esse ciclo. Peter Berger foi um sociólogo e teólogo austríaco, nascido no meio da crise de 29, em Viena, e que foi para os Estados Unidos na década de 40. E o Berger começa esse texto de modo bastante informal e original, dizendo que a escassez de piadas sobre sociólogos indica que não fazemos parte do imaginário popular. Pois é, talvez isso seja inegável, e acho que a própria apresentação e homenagem também da Mainara comprova um pouco esse sentimento que a gente partilha, né? Ou seja, a gente faz piada com aqueles ou aquelas situações que, de certo modo, a gente conhece. O Berger levanta algumas especulações sobre quem somos, afinal. Algumas dessas especulações que ele faz, era de que os jovens, quando vão para a área de sociologia, vão porque gostam, abre aspas, de trabalhar com pessoas. Ou seja, aquela caricatura mais clichê do povo de humanas, né, que a gente bem conhece, que é uma mistura amorfa de relações públicas com entidade assistencial dentro desse imaginário meio distorcido. Mal sabem que muitos de nós somos muito casmurros, gostamos muitas vezes do silêncio das bibliotecas para fazer os nossos encontros com os pensadores modernos que fundaram a nossa disciplina no século XIX, a partir da Europa. Mas sim, não é de toda errada, né, essa ideia. É verdade, nós nos interessamos muito pelas pessoas, buscamos compreender suas maneiras de ser e de agir, e no Brasil, sobretudo, compreender nossa gente, nossas instituições sociais, sempre passou por entender nossas feridas abertas da colonização, da escravização e da resistência contra governos autoritários e antipovo. Assim como quem diagnostica ou remedia essas feridas abertas, a sociologia no Brasil fez seus clássicos também, como Florestan Fernandes, que comemorou um centenário no ano passado, em 2020. Quero apontar algumas coincidências e correspondências e algumas diferenças também nesses movimentos para a construção do nosso campo científico, através de alguns fatos da biografia desses 2 importantes autores, o Berger e o Florestan Fernandes. Quando o jovem Berger chegou nos Estados Unidos nos anos 40, a sociologia acadêmica de cátedra se desenvolvia no Brasil. Em 1963, quando Berger publicou esse ensaio que eu me referi, Florestan Fernandes já havia publicado textos importantes sobre suas pesquisas em etnologia indígena, sobre metodologias empíricas nas ciências sociais, sobre o folclore nacional, sobre a inserção dos negros na sociedade de classes. E veja só a simbologia desses fatos. Um ano depois do Berger escrever Perspectivas Sociológicas, éramos nós, no Brasil, que assistíamos nossas perspectivas ficarem nubladas. Digo isso porque, em 1969, Florestan Fernandes foi perseguido pela ditadura civil-militar, foi aposentado compulsoriamente pela intervenção na USP e só retornou ao Brasil no final dos anos 70, como professor de sociologia na PUC São Paulo, inclusive.
Ou seja, retomando algumas peças desse quebra-cabeça para vocês terem uma ideia de como o mundo realmente é redondo e a história dialética. Berger nasce em berço rico, mas no ano da primeira grande crise do capitalismo, em um continente devastado pela guerra. Então, migra e faz carreira no coração do mundo capitalista de então, os Estados Unidos. Florestan Fernandes, por sua vez, nasce em berço pobre, em um país de riquezas dilapidadas pelo colonialismo e o capitalismo dependente, e é perseguido por militares apoiados por setores do governo norte-americano, que juntos disseminaram as primeiras fake news da história republicana do Brasil. Disseram, por exemplo, que todo professor, estudante e cidadão que acreditasse em reformas de base e igualdade social eram terroristas perigosos e que precisavam ser banidos. Essa é a pior piada de sociólogo que nós produzimos no ornitorrinco chamado Brasil, parafraseando outro gênio brasileiro, que foi Chico de Oliveira. Mas, apesar disso tudo, aqui estamos nós. As ciências sociais resistem. Vocês agora estão formadas e, enquanto sociólogas, devem se nortear pelo valor fundamental do nosso ofício, a integridade científica. Ou seja, compreender o fato moral, que é a vida social, sem ser moralista. Dito de outro modo, explicar os fatos sociais através de outros fatos sociais e nunca através da naturalização de preconceitos, inclusive dos nossos próprios preconceitos. Continuar estudando, manter uma postura crítica e autocrítica, e, na medida dos meios humanamente limitados que temos, servir à sociedade através do conhecimento adquirido. Vocês e suas famílias trabalharam muito para estar aqui. Começar e concluir uma graduação em Ciências Sociais é uma tarefa exigente, demanda muita disciplina para dar conta de todas as leituras e trabalhos, demanda muita capacidade de diálogo com outras áreas e muita generosidade com nós mesmos para lidar com vaidades e até com o descrédito do nosso ofício. Posso imaginar como foi difícil seguir firme no propósito de se formar no meio de uma pandemia. Posso imaginar como está sendo dolorido se formar com o buraco deixado pela partida da Larissa, que também estaria com a gente aqui. Então, eu quero apelar nesse momento de ritualística despedida para a memória de tudo e de todos que partiram. As pessoas e os momentos que partiram deixam um rastro que guia a nossa existência. Para isso serve o processo mnemônico. Como vocês sabem, porque inclusive nós fizemos esses estudos juntos, a memória coletiva é um campo de disputa de narrativas. Eu vou encerrar a minha fala, então, com uma narrativa, que pode não ser hegemônica nem oficial, mas que faz sentido para mim nesse momento. Somos parte de uma comunidade PUC Campinas, uma universidade confessional de caráter comunitário, composta por pesquisadores, educadores, educandos e lideranças religiosas. Fazendo extensão universitária, andando pelas periferias de Campinas, eu tenho ouvido muitas histórias sobre o pacto humanitário de gerações de professores, professoras e padres que lutaram ao lado da população mais vulnerável e também mais combativa por democracia e justiça social. São atores sociais unidos na tradição que poderíamos chamar hoje, dados os episódios dessa semana, de as marretadas de Lancelotti contra a desumanização. Esses são rastros importantes do nosso passado, que podem ajudá-los e ajudá-las a trilhar as ciências sociais, combinando integridade científica com ética e amor à humanidade. Então, minhas queridas formandas, eu vim aqui para lembrá-las disso tudo, que partiu e que deixou rastros. Agora sou eu que me despeço também. Eu lhes desejo muita saúde, força, boas parcerias para seguirem essa caminhada, cultivando as boas práticas das ciências sociais, sem abrir mão da poética da vida. Eu sentirei muitas saudades de cada momento, de cada conversa, de cada risada. E obrigado por tudo que a gente pôde trocar junto, nesse breve período. Contem comigo. É isso. Agradecemos à professora doutora Estela Cristina de Godoy, paraninfa do curso de Ciências Sociais, pelas palavras proferidas, e convidamos agora também para proferir o seu discurso a paraninfa do curso de Pedagogia, a professora doutora Fernanda Furtado Camargo.
Bom, eu fico bem nervosa nesses momentos, então eu peço desculpas aí se a voz falhar, né, alguma coisa acontecer. Boa noite a todas e todos os presentes, boa noite pró-reitor de graduação, colegas diretores, professoras, professores, as alunas que estão aqui. Boa noite às minhas queridas alunas e aos meus queridos alunos, agora colegas de profissão. É uma imensa alegria fazer parte desse momento tão importante na vida de vocês e agradeço imensamente pelo convite e por fazerem de mim sua madrinha. Inicialmente, eu gostaria de dizer que esse momento, o momento da formatura de nossas alunas e nossos alunos, é um momento extremamente significativo para mim. É um momento em que um ciclo se encerra e um novo ciclo se inicia na vida de vocês. Vejo em cada uma e em cada um de vocês uma pessoa com compromisso ético-político para atuarem profissionalmente e, por que não, para atuarem também na sua vida pessoal. Isso nos dá uma sensação de missão cumprida e nos enche de esperança de que um mundo melhor ainda pode ser construído por nós. Para tanto, é preciso coragem. E é sobre isso que quero conversar com vocês. Este ano, comemoramos 100 anos de nascimento do nosso querido e admirado Paulo Freire. Em seu livro Educação como Prática de Liberdade, ele afirma que a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Ou seja, não podemos nos tornar uma farsa. E essa luta é cotidiana, deve ser travada diariamente, em todas as nossas ações. É preciso que estejamos atentas e fortes. Como não poderia ser diferente, eu vou contar para vocês um caso do Fred. Um dia ele me perguntou: mamãe Fefe, o que é coragem? E eu me vi naquela situação, e agora? Não consegui fazer de outro jeito, senão explicar o que é coragem a partir do medo. Disse a ele: Fred, coragem é quando a gente sente medo de fazer alguma coisa, e mesmo assim a gente vai lá, com coragem, e faz. Essa pode não ser a melhor explicação, mas é isso que tenho a dizer para vocês, afilhadas e afilhados. Vão mesmo com medo e façam o melhor que puderem. Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham a coragem de levar para dentro das escolas pautas fundamentais para a nossa sociedade, como é o caso do combate ao racismo, ao machismo, à misoginia, ao sexismo, à homofobia, à transfobia. Pautas que combatam todo e qualquer tipo de discriminação, seja ela de gênero, sexual, étnico-racial ou religiosa. A máscara dá mais falta de ar do que, né, a gente imagina. Além disso, peço que tenham coragem de ensinar suas alunas e seus alunos, combatendo o esvaziamento cultural dentro das escolas. Peço que tenham um olhar afetuoso e acolhedor para todas as suas alunas e para todos os seus alunos. Que acreditem no potencial de cada ser humano que passar por vocês. Que os ajudem a pensar o impensável, a saírem de sua zona de conforto. Aliás, saiam vocês, sempre que puderem, de sua zona de conforto. Eu tinha escrito, depois eu tirei, mas aí o discurso da Estela me fez lembrar que vocês tenham a coragem do padre Júlio Lancelotti, que, amarretadas, destruiu as pedras que tinham colocado embaixo dos viadutos em São Paulo. Bom, outro dia o Fred me deu mais uma lição, dentre as muitas que ele já me deu. Durante a pandemia, eu fiquei um tanto em pânico, em casa, pensando na possibilidade de ele se machucar e a gente ter que correr para o hospital com ele. Principalmente depois que ele quebrou o braço, vocês acompanharam. E aí, tudo que ele ia fazer, eu falava: Fred, cuidado, Fred, presta atenção, olha o degrau, o chão está molhado.
Até que um dia ele colocou a almofada do sofá meio na diagonal, fingindo ser um escorregador, e foi engatinhando pelo encosto do sofá até chegar na almofada. Antes de chegar, ele falou: "Mamãe Fefe, estou com medo." Achei meio estranho, medo por quê, né? Ele sempre faz esse tipo de coisa, não tinha grandes riscos nem nada. Então eu falei: "Filho, tá tudo bem, vai com medo mesmo, coragem." Ele foi, escorregou e olhou para mim e falou com um tom meio cínico mesmo: "Mamãe, você fala tanto para eu ter cuidado que eu acabei ficando com medo." Né? Então ele foi de um cinismo mesmo, mas é importante quando a gente pensa na lição que ele me deu, né? Assim, olha, chega, né? Eu dou conta. Então ele estava dizendo o quê? Confia em mim, me deixa tentar, me deixa arriscar, tudo vai ficar bem. O que eu quero dizer com essa história? É que eu confio em vocês e que eu espero que vocês enfrentem a vida com coragem, mesmo se o medo bater. Vocês são incríveis, passaram por grandes desafios para chegarem até aqui. Tanto aquelas e aqueles que se formaram em 4 anos, como aquelas e aqueles que precisaram de mais tempo para concluir o curso e estão se formando neste momento, como também aquelas e aqueles que fizeram diferentes escolhas e deixaram para se formar daqui a um tempo. Todas são escolhas que precisaram de muita coragem e que merecem toda a nossa admiração. Tenho muito orgulho de vocês e ficaria muito feliz se fossem professoras dos meus filhos. O Fred está numa escola e ele tem 2 professoras que são formadas na PUC, que foram minhas alunas. Vocês não sabem o alívio que é saber disso. Não por qualquer suposto privilégio, pelo fato dele ser meu filho, mas por eu ter a certeza de que ele está em boas mãos, de que sempre será possível o diálogo, de que ele sempre será acolhido, orientado e instruído da melhor forma possível. Por isso, momentos como esse me enchem de esperança. Saber que as escolas receberão vocês como profissionais, excelentes profissionais. Eu adoraria abraçar vocês nesse momento, mas eu vou acolhê-las de uma outra forma. Vou contar uma novidade. E por isso que eu estou sem ar também. Eu estou esperando meu segundo filho. E eu queria dizer para vocês que foi preciso muita coragem para tomar essa decisão, sobretudo na conjuntura atual. E o meu trabalho, felizmente, me coloca em contato com pessoas maravilhosas como vocês, que me dão esperança e coragem para tocar a vida e acreditar que ela pode ser melhor. Ou seja, vocês me ajudaram a tomar uma decisão. Dessas que mexe com tudo. Vocês me ajudam a manter a utopia e eu agradeço imensamente por isso. Para finalizar, eu quero ler uma poesia da poetisa transgênera Letícia Lanz. E o mais legal, eu conheci essa poetisa ao fazer a leitura do TCC de uma de vocês, que está aqui, da Letícia. Ela se chama Sem Desistir. Desisti, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço das minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. É isso, parabéns, minhas queridas pedagogas e meus queridos pedagogos. Agradecemos também a paraninfa do curso de Pedagogia, a professora doutora Fernanda Furtado Camargo, pelas palavras proferidas, e convidamos agora o diretor da Faculdade de História, o professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy, para dar voz ao discurso do professor doutor Márcio Roberto Pereira Tangerino, paraninfo do curso de História, e também para a sua saudação como diretor. Boa noite a todos. Então, inicialmente aqui eu passo a leitura do discurso do professor Márcio Tangerino.
Boa noite a todos e a todas. Na pessoa do pró-reitor de graduação, professor Paulo Pozzebon, quero cumprimentar a todos os presentes, diretores de faculdades e professoras homenageados. Quero cumprimentar a todos os alunos das faculdades de História, Ciências Sociais e Pedagogia. Mas quero me dirigir aqui especialmente aos meus queridos e queridas alunas e alunos da Faculdade de História e externar o meu agradecimento por vocês terem me honrado com a escolha para eu ser paraninfo de vocês. Ser padrinho de uma turma como esta, comprometida com os estudos e com uma visão muito responsável sobre a realidade brasileira, deixa qualquer professor muito feliz. Por isso, digo a vocês que estou muito feliz nesse momento. Do outro lado, também quero dizer que estou triste por não poder estar fisicamente presente no evento da colação de grau de vocês, pois convivo com pessoas do grupo de risco. Quero lembrá-las, que no primeiro semestre de 2020, quando iniciamos as aulas remotas, vocês foram os primeiros com os quais dividi minhas angústias, lendo uma poesia que eu havia acabado de escrevê-la. Lembram disso? Esperamos novos tempos para superar o momento atual, em todos os sentidos. Voltaremos, sim, ao espaço da convivência fraterna, da ternura, nas relações presenciais do ensino e da aprendizagem. Quero também falar sobre nossa realidade mais ampla, uma pequena reflexão sem adentrar no campo da epistemologia da ciência da história. O que é fazer história hoje? Qual é o compromisso dos historiadores diante da realidade do negacionismo? Qual é o papel dos historiadores no mundo da pós-verdade, na qual se constrói narrativas sem nenhum compromisso com verdades objetivas, caindo num subjetivismo narcisista e interesseiro, com o intuito de tão somente defender uma ideologia? Sem nenhum compromisso com a dignidade, com a vida humana? Negar o Holocausto, os campos de concentração, os horrores da Segunda Guerra, na qual milhões de pessoas foram mortas por conta de sua etnia? Como pensar o Brasil de quase 230 mil mortes por Covid-19, da negligência e deboche das autoridades, dos governantes? O pouco caso com os idosos, com os profissionais da saúde, com os infectados pela doença, pela falta de oxigênio nos hospitais da Amazônia, e não só de lá. A falta de garantias de água potável para as comunidades indígenas. Este é o Brasil da gripinha, da morte, dos fracos e dos medrosos. Olhe para a história do Brasil e verás o quanto lutamos para defender a vida, a justiça, um mundo melhor para todos, com a satisfação das necessidades básicas de todos os brasileiros e brasileiras. O exemplo do Papa Francisco e seu compromisso em denunciar as injustiças, de se colocar ao lado dos pobres, quero lembrar aquele que é o seu mantra, aspas, terra, teto e trabalho, fecha aspas, para todos. Mas quero também falar de um tempo de esperança, dessa juventude que não se cala, que não se cansa, que anseia por um mundo melhor, quando isso parece impossível. Quero lembrar uma frase de uma cantora chilena chamada Violeta Parra, abre aspas, por mais que nos oprimam, os patrões da miséria, a estrela da esperança continuar sendo nossa, fecha aspas. É isso, meus queridos e minhas queridas, felicidades para vocês. Quero continuar junto, se precisarem de mim é só chamar, darei o melhor de mim para poder atendê-los. Muito obrigado e um grande abraço a todos e a todas. Professor Márcio Roberto Pereira Tangerino. Também para parabenizar os formandos, né? Em nome aqui da direção da Faculdade de História, em nome dos professores, os que estão aqui, os homenageados e os outros professores do curso, né? A gente sabe que esse é um momento de grande realização para os alunos e também para as famílias dos alunos, né? Que sempre se empenham, sempre estão junto aí nesse processo de construção que a gente sabe que às vezes é muito difícil, é muito penoso, mas também que traz muita satisfação quando nós chegamos nesse momento, né? Todos os alunos sabem que um curso de graduação é apenas um começo, né? Mas espero que o começo tenha sido bom, tá certo, né? Acho que um
alguém já disse, eu acho que um filósofo grego, um bom começo já é a metade, tá certo? Um pouco nisso que nós pensamos aqui na Faculdade de História, oferecer o melhor que a gente pode para que o aluno aí tenha todas as condições de avançar, de caminhar com as próprias pernas, de pensar com a própria cabeça, né? Então, mais uma vez, parabéns a todos e que todos sejam muito felizes aí. Obrigado. Agradecemos as palavras do diretor da Faculdade de História, o professor Dr. João Miguel Teixeira de Godoy, e convidamos agora para fazer uso da palavra o diretor da Faculdade de Ciências Sociais, o professor Dr. André Pires. Boa noite, espero que todos estejam bem, aqueles que nos assistem presencialmente e também virtualmente. Me dirijo de uma maneira especial agora às minhas colegas formadas, do curso de Ciências Sociais. Com muita satisfação quero desejar a vocês um sucesso muito grande na carreira profissional de vocês daqui para frente, naquilo que vocês forem escolher, seja na vida acadêmica, seja em outros caminhos. Quero dizer que, para nós, na faculdade, a faculdade sempre vai estar de portas abertas para vocês agora como egressas. Vocês sabem da importância que os egressos têm no nosso curso, na participação. Gostaria muito que vocês continuassem esse caminho. Não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que a professora Estela e os outros professores também aqui falaram para vocês. Mas cada turma tem um jeito, e eu sinto e presenciei na turma de vocês um cuidado muito grande com o outro, desse acolhimento, que Mainara também mencionou aqui, que vocês fizeram em relação ao acolhimento dos ingressantes, etc. Quero dizer para vocês nunca perderem isso de vista, e isso é uma coisa que vai ficar para vocês. Meus parabéns. Agradecemos o diretor da Faculdade de Ciências Sociais, o professor Dr. André Pires, e convidamos agora para fazer uso da palavra a diretora da Faculdade de Educação, a professora doutora Eliete Aparecida de Godoy. Boa noite a todos e a todas. É com imensa felicidade que mesmo nessas condições diversas, me encontro aqui reunido com todos vocês aqui, representantes dos alunos, dos formados agora, dos professores, colegas professores, e me encontro também me colocando aqui à disposição para poder falar algumas palavras para vocês e representar aqui tudo aquilo que os professores do nosso curso gostariam de trazer, além da professora Paraninfa, também as professoras homenageadas. Mas, em primeiro lugar, cumprimento a mesa, em nome do professor Paulo Possebon, nosso pró-reitor de graduação. Cumprimento também especialmente a professora Fernanda Furtado, professora Alessandra Rodrigues de Almeida, a professora Maria das Graças, do curso de Pedagogia, em nome de quem cumprimento todos os professores da universidade, especificamente. Prezados e prezadas, a pandemia, esse momento que nós vivemos, fez o mundo repensar sua lógica de funcionamento em prol da saúde coletiva. A tecnologia foi aliada no processo de reinvenção das salas de aula. Neste momento histórico que estamos vivendo, atravessados pelos desafios do distanciamento social, a dor de tanta gente por tantas vidas perdidas, a fragilidade do sistema público de ensino do nosso país, o desmascaramento das desigualdades sociais, a revelação da fragilidade humana, tudo isso tem atravessado nossos dias. Nossa reinvenção pedagógica passou a ser um lema significativo. Foi preciso nos ressignificarmos enquanto docentes, alunos, colegas de trabalho, como profissionais e como pessoas. Foi necessário nos acolhermos mutuamente, professores e alunos, nesse percurso. Sinto-me com certeza honrada como professora e também ocupando a função de direção da Faculdade de Educação, do curso de Pedagogia,
estar aqui nesse momento, participando desse ato, envolvida por tantos afetos e emoções, ainda que um pouco mais distanciado. Queridos e queridas formadas e formados, ao pensar na trajetória de vocês e tudo que ela envolveu, me fez pensar que sem que vocês pudessem prever ou perceber, atravessaram 4 ciclos das diferentes estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A cada nova estação, mudanças e transformações foram vividas, assim como no clima. Nos verões, estiveram sujeitos, por vezes, ao colorido dos dias e se sentiram envolvidos com o aumento da temperatura e, possivelmente, passaram por tempestades e até mesmo por momentos de trovoadas. Nos outonos, por vezes, viveram sugestivamente momentos de transição entre o verão e o inverno. Vivenciaram transformações, observaram diferentes tons possíveis do conhecimento, renovaram-se. Nos invernos, assim como no clima que sucede o outono e antecede a primavera, vivenciaram a expectativa da novidade, suscetíveis ao novo. Nas primaveras, puderam observar e reconhecer o florescer de novas descobertas e experiências cada vez mais crescentes. E esses ciclos, com suas especificidades, foram dando concretude à trajetória até aqui. Nesses 4 ciclos, puderam se preparar para o exercício profissional do ser pedagogo, do ser professor, na sociedade atual, na sociedade contemporânea. Conquistaram a compreensão de que o que fazemos de mais importante é a educação. E, com isso, contribuímos com a transformação, com a formação de cada pessoa que por nós passam ou que os nossos caminhos cruzam. Inclusive, procedemos à nossa própria transformação. É claro que esse ciclo formativo não trouxe respostas para todas as suas indagações, tenho certeza disso. Mas, nessa trajetória, puderam construir a identidade intelectual, sentimentos de pertencimento e identificação profissional, e, por que não dizer, oposições, e ainda filiações teóricos-metodológicas, muitas vezes que pareciam contraditórias, sem desconsiderar o contexto, o caráter objetivo da realidade, os determinantes políticos e sociais, o que, com certeza, contribuiu para eleger valores que certamente fortalecerão o protagonismo social de vocês. Tive o privilégio, nessa trajetória, de testemunhar a formação humana aliada à competência técnica, política, pessoal, humana, enquanto professores, professoras, pedagogos e pedagogas, com sólida orientação ética, base epistemológica, postura reflexiva e capacidade de transposição dos conhecimentos à realidade. O passo seguinte: esta noite não representa apenas a chegada ou a conclusão desse ciclo das 4 estações, mas de um empoderamento de cada um de vocês para mergulharem em novas aventuras. A professora Fernanda falava de coragem. É isso. Estejam dispostos a mergulhar em novas aventuras, em que não serão mais tutorados, senão pelos seus conhecimentos, pelas suas convicções, pelas suas habilidades de convivência com os outros, na busca de objetivos individuais e coletivos. Vocês chegaram a um lugar que pequena parte dos jovens brasileiros chegam, que é a conquista da formação num curso superior. E ainda que o momento vivido por todos nós seja de incertezas,
Vocês agora, como professores, como pedagogos, estão preparados todos para o exercício profissional, capazes de contribuir efetivamente para a melhoria das condições em que se desenvolve a educação na nossa sociedade, no nosso país. E, consequentemente, estão comprometidos com o projeto de transformação social. O que vocês construíram até aqui, com histórias de vida de superação, nos dá esperança de que a educação e a sociedade podem ser melhores. Caros formados, caras formadas, hoje a Faculdade de Educação, curso de Pedagogia da PUC Campinas, entrega à sociedade jovens com uma formação sólida e comprometida com a sociedade. Eu tenho um especial carinho por todos vocês, muito orgulho de ter feito parte da trajetória de cada um em diferentes momentos. Como última interação nesse processo, que aqui ainda se coloca como formativo, indico que tenham sempre presente algumas poucas palavras, mas muito consistentes, do filósofo Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: o caminho do sucesso de um professor passa pela generosidade mental. Isso significa ensinar o que se sabe, pela coerência ética, ou seja, pela prática daquilo que se ensina, e pela humildade intelectual, ou seja, perguntar, questionar aquilo que se ignora. Não posso concluir sem agradecer profundamente aos pais, familiares que apostaram e investiram de diferentes maneiras nesse sonho de vocês, né? No mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, em que ser professor já é um ato de coragem, a escolha já é um ato de coragem. Então, quero deixar aqui, né, os nossos agradecimentos a todos que, direta e indiretamente, fortaleceram a trajetória de vocês até aqui, né? Realizando esse grande sonho, porém, a nossa aposta, a nossa maior aposta, a partir de agora, é que vocês façam a diferença, pois nada poderá ser como antes. Vivemos em sociedades complexas, mas cremos que outro mundo é possível. No entanto, será extremamente necessário mudarmos o nosso estilo de viver e de cuidar da vida e da humanidade inteira e de nossa casa comum. Nessa missão, vocês serão, com certeza, mais felizes, certamente mais satisfeitos consigo mesmos, né? E não estarão sozinhos. Sempre permanecerão juntos, sempre terão pessoas trilhando o caminho de vocês juntos. E aqui vocês têm pessoas com quem pode contar, continuar contando durante essa trajetória. Nós sempre queremos notícias, queremos saber, né, e queremos ter vocês como companheiros e parceiros. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da diretora da Faculdade de Educação, a professora doutora Eliete Aparecida de Godoy. Agradecemos a participação dos membros da mesa diretiva e dos novos formados, que juntos constituíram esta solenidade, cada um em seu ambiente. Finalmente, agradecemos os familiares, amigos e colegas que acompanharam a transmissão desta solenidade. Passamos a palavra ao professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Rigassi Júnior, para o encerramento oficial desta cerimônia, seguido pela contagem regressiva. Chegando ao final deste momento tão especial para todos nós, eu quero agradecer a todos os participantes dessa cerimônia, em especial aos novos
bacharéis e bacharelas, licenciadas e licenciados. Desejo a vocês muita saúde, paz, alegria e sucesso em todos os seus projetos. Aos familiares, peço desculpas, tivemos uma pequena instabilidade no sinal do YouTube. No entanto, os formandos não foram prejudicados porque participaram da cerimônia via plataforma Webex. A cerimônia foi gravada e estará ainda hoje, depois das 22 horas, na íntegra à disposição de todos no canal do YouTube da PUC Campinas. Tenho certeza que essa bela lembrança poderá ser acessada muitas vezes. Em nome do magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor Dr. Germano Regatti Júnior, declaro encerrada a cerimônia de colação de grau institucional online dos formandos do curso de Ciências Sociais, Pedagogia e História do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, agradecendo a participação de todos e desejando sucesso aos novos profissionais. Parabéns, uma excelente noite a todos, muito obrigado. Findada a sessão solene online com representatividade presencial, é chegado a hora. Os colegas de profissão já podem comemorar essa conquista. Agradecemos mais uma vez os participantes, familiares e convidados, desejando uma ótima noite. E agora, senhoras e senhores, não mais alunos e alunas, e sim, formados pela PUC Campinas, acompanhe a contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Os formados já podem comemorar mais essa conquista! Junho de 1941, junho de 2021. PUC Campinas, 80 anos. Um ano de comemorações.